Graça e paz, irmãos. Amém? Muito bom, né? Estarmos de volta, agradecendo ao Senhor aí por esta oportunidade de estarmos juntos, né? De darmos continuidade aí àquilo que o Senhor tem nos confiado, compartilhar com os nossos irmãos a palavra de Deus. Amém? Aleluia! Como o nosso tempo, ele corre, ele voa. Vamos para a palavra, então, em nome de Jesus. Gostaria de, antes de estar falando sobre esse tema que nós estaremos abordando aqui hoje, que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Nós vamos estar aqui trazendo a base, né, desse ensino, da onde nós viemos, né, para poder falar sobre isso. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui novamente, Senhor Deus, apresentando as nossas vidas e apresentando aqui a Tua palavra, para que a Tua revelação, Espírito Santo, venha trazer luz aos nossos corações e entendimento para edificação, para promover a fé de todos quantos ouvirem, Senhor Deus, a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa porta que nos foi aberta e entregamos tudo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nesse texto que nós lemos, nós estamos trazendo aqui a base para fazermos esse ensino, né, sobre os princípios elementares de Cristo, ou da doutrina de Cristo, como está essa tradução. Em outra tradução, nós podemos ler também da seguinte maneira, vou colocar aqui na NVT. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo. Né? Então, nessa outra tradução fala ensinamentos básicos a respeito de Cristo. Vou pegar mais uma aqui, a NVI. Na NVI fala, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Então estamos falando de bases, de ensinos elementares, primários, básicos. E se nós levarmos ao pé da letra o versículo que nós lemos, o que nós estaremos fazendo aqui, pelo menos dessa vez, é o contrário do que a palavra de Deus aqui está recomendando dentro desse contexto. Né? Porque dentro desse contexto, o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo que ele não quer falar de novo do básico, ele quer falar de coisas mais profundas. Ele quer dar alimento mais sólido para os irmãos. Só que muitas vezes nós não estamos nesse estágio de receber o alimento sólido. Então, claro que o desejo do coração de Deus é que todos nós estejamos aí na maturidade, na profundidade, no alimento sólido. Mas o fato é que muitos de nós precisamos dar um passo atrás para que a gente possa estabelecer esses fundamentos que muitas vezes, irmãos, por mais básicos que eles sejam, eles não estão bem fundamentados em nossas vidas. E talvez isso explique muitas coisas na nossa caminhada. Por que a gente às vezes não sai do lugar? Por que a gente não vive uma mudança profunda? Porque levam anos e anos e anos e parece que nós estamos a mesma coisa, a mesma pessoa, não mudou nada. Uma frase que nós ouvimos e que é verdade, é que o óbvio ele tem que ser dito. O óbvio que não é dito, ele não se torna óbvio. Então nós estamos falando aqui de princípios elementares, de ensinos básicos a respeito de Jesus e a respeito de nós mesmos, que estamos em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se nós não estamos vivendo essas coisas novas, pertinentes a uma nova criatura em Cristo Jesus, talvez seja o caso de nós darmos um passo atrás e revisitarmos esses fundamentos elementares e básicos que têm que estar
muito ativos em nossas vidas, porque se não tiver, tudo aquilo que a gente possa construir sobre a nossa vida sem esses fundamentos, está fadado a ruir, está fadado a cair, porque os fundamentos são os alicerces que sustentam toda a nossa construção. A nossa vida é uma obra nas mãos de Deus. Se você abrir a tua Bíblia lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, olha o que está escrito. Filipenses 1, 6. Diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Deus tem uma obra na sua vida. Deus tem uma obra na minha vida. Ele começou uma boa obra em nós. E a Bíblia diz que Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós estamos em obra, irmãos. Desde o dia que nós aceitamos a Cristo, nós estamos em obra. E uma obra, quando ela começa do começo, ela começa pelos fundamentos. Ele não começa pelo pavimento superior, não começa com acabamento. Quem aqui já construiu, já teve essa oportunidade, sabe o que eu estou falando. E os fundamentos, eles são colocados no profundo, né? Tem que cavar bastante para que se coloque os fundamentos. Então, tudo aquilo que nós trouxemos aqui até hoje, aqui na Casa de Bênção, foi muito do aperfeiçoamento que vem após o fundamento. E hoje, nesses dias, o Senhor tem nos dado essa oportunidade agora para voltar para os fundamentos. E aí tudo aquilo que nós construímos, o desenvolvimento do fruto do Espírito, as virtudes de Jesus em nós, elas são possíveis em nossas vidas através desses fundamentos, os quais nós estaremos aqui trazendo, em nome de Jesus, pela graça do Senhor. Então, voltando lá em Hebreus capítulo 6 também, continuando a nossa introdução, irmãos, eu peço para vocês voltarem lá novamente. Então, olha só, lendo o versículo agora, olha o que o autor está dizendo. Ele está dizendo que ele não queria falar novamente dos fundamentos. Então eu vou ler de novo aqui. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Ele quer deixar de lado, ele quer passar adiante, ele quer passar para o próximo nível, aqui no contexto. E avancemos para a maturidade, que é aqui a tradução da NVI, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então ele não queria lançar novamente o fundamento. Mas, como eu disse, dependendo de onde nós estamos, é necessário. Não é o desejável, mas é necessário, porque se nós não tivermos os fundamentos, por mais que a gente queira ir para a maturidade, não é possível. Correto? Então, como que está esse fundamento? Como estão esses fundamentos em nossas vidas? Como está o arrependimento de obras mortas na sua vida? Você sabe o que isso significa? Você tem vivido isso diariamente na sua caminhada? Ou você acredita que o arrependimento é só no momento que você se converteu a Jesus? Que você já está totalmente aperfeiçoado, que não tem mais nada a mudar na sua vida? Que quando você desceu as águas do batismo e subiu, tudo mudou, você já está totalmente transformado, você já aparece com Jesus, todo mundo que olha para você vê Jesus. Se isso é sua realidade, glória a Deus, parabéns, mas para mim não é. Eu preciso ainda caminhar e conhecer a Cristo todos os dias, até o dia que Ele me levar. Aleluia! Como está a fé em Deus? Você tem realmente vivido pela fé? A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Mas você tem vivido pela fé verdadeiramente? Você entende o que isso significa? A exemplo dos irmãos do passado que a Bíblia registra, que ouviram uma palavra da parte de Deus e andaram sobre aquela palavra, mesmo com as circunstâncias totalmente desfavoráveis? Ou nós temos vivido um tempo em que nós somos movidos pelas circunstâncias? Que se eu tiver uma garantia, aí sim eu vou acreditar. Se tiver ali o planejamento já tudo definido e tudo bem no controle, agora sim eu estou com confiança. Será que é dessa forma que nós estamos vivendo? Ou nós temos vivido realmente pela fé em Deus? De ouvir a sua palavra, de caminhar numa direção dada por Ele e de agir como um louco nesse mundo. Como Noé, construindo uma arca em meio a uma terra seca.
como Abraão saindo de um lugar que ele estava no meio da sua parentela para um lugar que ele não conhecia. Como nós temos vivido? Será que esse fundamento também está ativo, está em pleno funcionamento em nossas vidas, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na criação dos nossos filhos? Qual é a mentalidade que nós estamos transmitindo para a nossa casa hoje? O que nós temos vivido de verdade? Ensino sobre batismos. Nós somos uma igreja renovada. Será que todos nós aqui estamos bem instruídos a respeito do batismo com o Espírito Santo? Será que todos nós estamos tomando posse e nos apropriando de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, para nos capacitar, para nos conduzir em uma vida de vitória no poder dele? E o que falar sobre imposição de mãos? Será que isso é uma realidade nos dias de hoje? Será que temos vivido esse princípio básico de orar impondo as mãos, transmitindo ali a graça do Senhor uns para os outros, multiplicando a graça que Deus tem confiado a cada um de nós? Ou isso tem ficado esquecido, irmãos? Estou falando de princípios elementares. E para mim, se há algo no Senhor e Ele declara como básico, eu tenho muito interesse sobre isso. Eu tenho total interesse em conhecer a respeito. Independente dos dias em que vivemos, das teologias que se levantam, eu prefiro o básico de Deus do que saber de tudo o que se coloca diante de mim nesse mundo hoje. Por mais que haja o conhecimento, a tecnologia, para mim, o que mais é importante é estar afiado no básico de Deus do que nas complexidades do homem. Então, em nome de Jesus, é um tempo oportuno para nós revisitarmos esses princípios elementares. E o que falar da ressurreição dos mortos? Irmãos, a ressurreição dos mortos era um tema tão presente na pregação dos nossos irmãos lá no começo. Será que nós temos falado da ressurreição? Será que essa palavra ela tem sido realmente dita dos nossos lábios com frequência? E com a importância e com aquilo que a nossa mente pode alcançar do que realmente significa ressuscitar dos mortos? E o que falar do juízo eterno? Então são pilares, são princípios elementares os quais vai fundamentar toda a nossa caminhada em Cristo Jesus. São coisas elementares que nós deveríamos conhecer desde o início da nossa caminhada, da nossa conversão. Porque, como a Bíblia diz, são básicos. Então, o nosso propósito aqui nesses dias, pela misericórdia do Senhor, pela sua graça, é visitar cada um desses fundamentos, em nome de Jesus. Se você voltar um pouquinho no capítulo 5 ainda, para a gente realmente entender o contexto no qual essa palavra foi ministrada, olha só o que diz no versículo 11 do capítulo 5 de Hebreus. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então essa palavra, irmãos, é para nós todos, é para mim também. Eu me incluo nessa palavra. Eu preciso beber do leite ainda, por mais que eu queira comer do alimento sólido. E eu quero estar aqui junto com vocês para que nós possamos passar de fase. Passar do leite para o alimento sólido. Passar do lugar de criança para o lugar de um filho maduro, ao qual o pai pode confiar coisas maiores, responsabilidades maiores, segredos do seu coração para nós. Que nós possamos, meus irmãos, mergulhar nisso com interesse, com o coração aberto, porque Deus fará grandes coisas no meio de nós, em nome de Jesus. É o desejo do coração do Pai, meus irmãos, dar um alimento sólido para que a gente possa nos fortalecer e ser uma árvore frutífera nesse mundo, um lugar de abrigo, um lugar de alimento, um lugar de provisão, onde as pessoas possam encontrar esperança. Dos discípulos
de Jesus Cristo nessa terra e a gente possa apontar o caminho, a verdade e a vida para eles através das nossas vidas. Amém? Então, essa aqui é uma breve introdução a respeito da origem, né, da base daquilo que nós estaremos aqui ministrando nesses dias. Então, o primeiro fundamento que nós estaremos falando então aqui será o arrependimento de obras mortas. Esse fundamento é tão interessante que nas ministrações do Novo Testamento, as primeiras pregações que nós vemos ali, tanto de João como do Senhor Jesus, o primeiro tema, a primeira pregação deles é arrependimento. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos para que nós possamos preparar o nosso coração, o solo, para aquilo que virá depois. Então eu vou estar lendo aqui alguns versículos a respeito do arrependimento. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Marcos capítulo 6, versículo 12. Então, saindo eles, pregaram ao povo que se arrependesse. Lucas capítulo 24, versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, a todas as nações, começando de Jerusalém. Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 17, do 30 ao 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Atos capítulo 20, versículos 20 e 21. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 26, 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E para concluir aqui essa série de versículos, Atos 3, 19 ao 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Olha quantas coisas, irmão, quanta riqueza na palavra a respeito desse fundamento, desse princípio elementar de Cristo em nossas vidas. Arrependimento de obras mortas. Esse é o fundamento que marca o início da nossa caminhada na conversão, mas que também deve nos acompanhar por toda a nossa trajetória. Em nome de Jesus, pois também esse princípio ele é fundamental no nosso processo de aperfeiçoamento, no desenvolvimento da nossa salvação, à medida em que nós somos iluminados pelo Espírito Santo e convencidos de pecados, iniquidades, desajustes e caminhos tortuosos em nossas vidas, ou seja, coisas que devemos mudar se quisermos estar mais perto de Deus, crescer espiritualmente e dar fruto. João 15:2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa,
para que produza mais fruto ainda. Então é isso, irmãos, arrependimento de obras mortas. Esse é o fundamento que nós estaremos ministrando, se assim o Senhor permitir, e que traz para nós esse ensino a respeito do processo que Deus usa nas nossas vidas para sermos transformados, para vivermos aquilo que diz em Romanos 12: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso o arrependimento é tão importante em nossas vidas, irmãos, porque através dele nós somos transformados. E à medida que nós somos transformados, nós nos aproximamos mais e mais da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então é um chamado a um lugar novo. É um chamado que Deus faz a cada um de nós para encontrarmos o plano que Ele tem nas nossas vidas. É um chamado para transformação, mas sem dar uma esperança, irmãos. Há uma esperança depois dessa transformação, desse processo, que é a vontade de Deus te esperando do outro lado. Então vale a pena trilhar esse caminho. É um caminho que dói, porque transformar dói, processar dói. Imagina um bolo. Para ele se tornar um bolo, para ele resultar num bolo, antes disso, a gente teve que selecionar alguns ingredientes. Dentre eles, eu não sou especialista, minha mulher que é ótima nisso, mas eu não. Mas nós temos ovos, farinha, fermento, leite, né, dentre outras coisas. Então, enquanto esses ingredientes estão separados, isolados, eles são apenas ingredientes, cada um com a sua identidade. Mas quando nós misturamos tudo, batemos, processamos, aquela mistura se torna outra coisa, se torna um bolo. Só que imagina se você fosse o fermento ou o ovo, se você estivesse na pele deles na hora que você estivesse ali na batedeira, será que seria confortável? Será que seria suave? Será que não ia doer nada? Então esse é o processo. Nós passamos por isso através do arrependimento, que é esse processo de tirar a velha criatura e introduzir a nova criatura. É passar da velha para a nova criatura em Cristo Jesus. É sermos transformados nos galhos mortos que ainda insistem em se levantar dentro de nós, de nos influenciar, de nos inclinar para a carne. É aquilo que a cruz já mortificou. É aquilo que quando nós descemos a água do batismo, nós já declaramos: eu estou morto para os pecados e vivo para Deus. Só que da mesma forma como lá no Egito, o povo foi liberto, houve ali todo um processo de Deus na vida deles para que a mentalidade deles fosse mudada de escravos para filhos, de escravos para donos, para príncipes. Levou 40 anos, irmãos, para que a mentalidade de todo aquele povo mudasse e eles entendessem que Deus tinha algo novo para a vida deles. Deus tinha uma boa, perfeita e agradável vontade, que era uma terra que manava leite e mel. Imagina que Deus tem algo para a sua vida, meu amado. Mas existe um caminho de renovação de mente. Porque se nós não mudarmos a nossa mente, não adianta o Senhor nos colocar em lugares, não adianta o Senhor nos dar bênçãos, porque a nossa mentalidade vai fazer a gente viver como escravo do mesmo jeito, e a gente coloca tudo a perder. É o exemplo de alguém que recebe um benefício social, que é tirado ali de uma comunidade, de um lugar perigoso, com fios descascados, emendas, goteiras, lugar apertado, e aí um governo vem, constrói ali um conjunto habitacional, proporciona uma mudança para aquelas pessoas. E quantos são, irmãos, que mudam só de lugar, mas não muda a mente, não muda a mentalidade? O que acontece um ano depois? Não paga as contas. O apartamento fica embolorado de novo. O lugar fica feio. E alguns, inclusive, alugam aquele lugar e voltam para onde estavam. Meu Deus, é uma realidade aqui hoje, no Brasil. Porque a mente não mudou. Então, se nós aceitamos a Jesus em nossas vidas, meus amados, para concluir aqui essa introdução, mas
Nós ainda estamos pensando como escravos do pecado, escravos da inveja, escravos da mentira, escravos da escassez, da miséria, do medo. Nós viveremos como tais, mesmo sendo filhos de Deus. Nós corremos o risco de viver como se nós não fôssemos. De alguém olhar para a nossa vida e não ver diferença nenhuma em um filho de Deus e aquele que não é. Se nós não mudarmos a nossa mente, o arrependimento nos leva a esse lugar de mudar a nossa mentalidade, para começar a pensar como Deus pensa, como Jesus pensa, como a palavra de Deus agora, Ele introduz em nossas vidas novos valores, novos princípios, para andarmos aqui em Cristo Jesus, andarmos no Espírito, vivemos pela fé, como cidadãos dos céus, reinando em vida em Cristo Jesus, como está escrito lá em Romanos. Em nome de Jesus, essa é a oportunidade, esse é o convite que nós fazemos para você poder mergulhar junto conosco nesse tempo para estabelecer ou restaurar os fundamentos elementares de Jesus em nossas vidas. E então, nós poderemos construir sobre este fundamento e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Glória a Deus, nós vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Pai querido, por esse horizonte que se abre diante de nós para restaurar, Senhor Deus, os fundamentos elementares do Senhor em nossas vidas. Mesmo que seja necessário voltar um pouquinho, Pai, desde que a nossa construção esteja bem construída e o Senhor possa completar a boa obra que o Senhor começou em nós. Estamos dispostos a voltar novamente, a reconstruir, a restaurar, a viver, Pai, a prática dessas coisas elementares que o Senhor colocou para nós e que muitas vezes deixamos de lado no decorrer da nossa caminhada. Acabamos nos ocupando de tantas outras coisas e nos esquecemos do básico, Pai. Mas, Senhor, traga-nos de volta, Pai. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos, Senhor Deus, ao início, para que o Senhor possa reinar em todas as áreas de nossas vidas. Espírito Santo, que o Senhor possa iluminar o nosso coração e nos mostrar as áreas que ainda estão dominadas pela carne, que ainda não foram transformadas, ainda não foram conquistadas pela nova criatura que nós somos em Cristo Jesus. Ajude-nos em nossas fraquezas, Senhor. Nós queremos viver a transformação. Nós queremos nos tornar mais parecidos com Jesus. Nós queremos crescer, Pai. Nós queremos frutificar e dar frutos. Não queremos ficar parados. Não queremos morrer no meio do deserto, Senhor. Nós queremos entregar nossa mente para o Senhor, para que o Senhor nos conduza à origem de quem nós somos, ao pensamento original do Senhor, ao nosso respeito, como filhos de Deus amados aqui na terra. Aleluia! Para vivermos, Pai, a plenitude dos planos, dos propósitos, dos projetos que o Senhor quer realizar na minha vida, na vida dos meus irmãos e através de nós para alcançar muitos e muitos outros. Aleluia, anunciando, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pai amado, obrigado por nos chamar ao arrependimento, com esta esperança viva de vivermos a Tua vontade perfeita. Obrigado, Pai. Abençoa a nossa caminhada para que possamos sair desse lugar, Pai amado, com esse fundamento bem estabelecido em nossas vidas e praticando o tempo todo, todos os dias, até a volta do Senhor, para sermos aperfeiçoados, para sermos, ó Pai, frutíferos, para vivermos, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Vão na paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus.